João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 18. No domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tampava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram a pedra, o Senhor Jesus, do túmulo, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Aleluia. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posta em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolado ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que diziam que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados aonde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram meu Senhor e eu não sei aonde puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga aonde colocou e eu irei buscá-lo. Maria disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabonim. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os outros meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por até aqui o Senhor tem demonstrado a Tua graça e a Tua misericórdia. E permite de estarmos juntos aqui para cantarmos, para orarmos, para falar contigo, para sermos manifestação de Deus, para ser instrumento de Deus. Nós suplicamos pela Tua graça que o Senhor assim fale e que nós, com o coração como terras férteis, podemos receber a Tua semente, a Tua palavra e deixar que Teu Espírito produza os frutos. Assim queremos, porque reconhecemos que não há bem melhor, não há bem maior, a não ser a Tua palavra, que é Cristo. Assim pedimos e assim suplicamos. Em nome de Jesus, amém. Hoje é interessante percebermos que tudo que envolve Jesus, todas as consolações, tudo que recebemos de perdão, tudo que você tem de dom, de discernimento, vem pela fé. Só que a fé do qual nós vemos aqui, nós podemos ver através da palavra, ela é impossível. Ela é impossível no seguinte sentido: a não ser que ela tenha uma intervenção externa de Deus na sua vida.
É interessante perceber que Maria Madalena foi até o túmulo procurar o quê? Um Jesus morto. E até então, a cabeça dela e tudo o que ocorria era o quê? Tem Jesus lá. E ela ficou espantada ao perceber que a pedra estava removida. E aí ela começou a chorar e dizer: levaram meu Senhor. Sabe o que eu vejo muitas vezes em nossa vida, naquilo que você tem de expectativa, de esperança, aquela tábua de salvação diante das dificuldades ou dos desafios que você encontra, e você vai enfrentando, e um belo dia você percebe: tiraram o meu chão. E agora? Esse Jesus que me livrou dos demônios, esse Jesus que fez da minha vida uma transformação, assim eu creio que pensava Maria Madalena, eu vou lá, eu tenho que prestar uma homenagem, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas percebam, ela foi procurar um Jesus morto. E se você correr em Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10, 33 e 34, Mateus 27, 62 a 66, você vai perceber que Jesus sinaliza e fala claramente: o Filho do Homem tem que ser levado até Jerusalém, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. E parece que não entrou no coração de Maria essas palavras. E Maria estava buscando algo que lhe trouxesse a sua salvação, e deixando de lado as promessas e a palavra que Jesus lhe havia dado. Quando eu leio, eu percebo que eu sou igual a Maria. Muitas vezes tiro o meu chão na minha relação com várias coisas que eu tenho. Você fica sem rumo e sem beira, né, como dizem. E você fala: o que eu vou fazer? E Maria começou a chorar e perceber: a minha esperança, aquilo do qual eu colocava tanta fé, foi me tirado. E agora? Meu filho viajou, e agora? Aconteceu um problema em casa, estamos passando por uma situação difícil, perdi o emprego, e agora? Estamos sofrendo uma questão de doença em casa e não há remédio, não há situação, não há solução. E agora? Eu confiava tanto naquela herança que ia chegar, ia resolver todos os meus problemas, mas não veio no devido tempo. E agora? Por que eu estou falando que a fé em Cristo é impossível? Eu não sei se você percebe, mas ter fé num Jesus mestre, num Jesus que ensina, que tem grandes ensinamentos na área de relacionamento, grandes ensinamentos na área de você gerir pessoas, eu tenho fé. E eu não sei se você já se deparou com pessoas que falam: ora por mim lá na tua igreja. E ele põe em você o quê? A fé do qual ele tem. Agora percebam, ter fé num Deus que foi morto e ressurgiu dentre os mortos é outra coisa. É algo tão improvável, que os gregos e os romanos depois, e os judeus não acreditavam, para eles era impossível. Para os gregos principalmente, porque eles achavam que toda a matéria era má. O espírito era bom, mas toda a matéria é má. Então, para eles, era inconcebível que haveria a ressurreição dentre os mortos de uma maneira corpórea de algo que já morreu. Os judeus aprenderam a todo tempo que nenhum homem era considerado, não podia ser considerado filho de Deus. E ainda mais ter que adorá-lo. Eles criam que poderia haver uma grande ressurreição no final, mas um indivíduo. Por isso que tanto Maria, quanto os judeus, quanto todos que estavam naquele período, era impossível acreditar no quê? Num Deus
que ressuscitasse. Às vezes a gente olha para os tempos de Jesus, ou para os tempos antigos, e a gente fala, nossa, esse pessoal é supersticioso e não crê, né? Tem muitas coisas que estão acontecendo. Mas nós percebemos que hoje em dia é a mesma coisa. Quantas vezes alguém fala, ou você ouve, ou você mesmo diz no seu coração, não vai. A pergunta que fica na minha cabeça é: que Jesus você tem encontrado nos seus relacionamentos? Que Jesus você tem encontrado na sua relação marido e mulher? Que Jesus você tem encontrado na sua relação com seus filhos? Que Jesus você tem encontrado e procurado quando você vem até aqui? Que Jesus você tem encontrado e procura quando você vai ao seu emprego, ao seu trabalho? Que Jesus você vai encontrar ou procura encontrar quando você vai à sua faculdade, à sua escola? Às vezes tem lugares que a gente fala, não, eu não quero Jesus, nesse lugar eu não quero. Porque a gente acha que Deus não vai se manifestar ali. Maria não relembrou, Maria não percebeu que precisava de uma intervenção de Deus, tanto na vida de Maria quanto naqueles que o buscam, para perceber que Jesus é Deus. E aí você percebe que crer na obra e na ressurreição de Cristo não é natural para ninguém. É algo que os teólogos afirmam que é uma inaptidão que nós temos. Porque toda a nossa sensibilidade espiritual e moral, ela foi deturpada, ela foi deteriorada. Por isso que nós não conseguimos perceber, a não ser que o Espírito de Deus toque o nosso coração. Portanto, ter fé é impossível sem uma intervenção de Deus na nossa vida. E é interessante perceber que o cristianismo ele não se faz por uma relação de dogmas somente, não faz por uma relação de filosóficas, mas é uma relação pessoal de amor com Cristo. Por isso que muitas vezes é impossível, por quê? Porque quando nós percebemos de maneira clara o que significa ter fé no Jesus, o Cristo ressurreto, o Salvador, aquele que ressurgiu, vai pedir de você, daquele que se aproxima, uma relação pessoal. Vai mexer com a sua vida. Como eu disse no começo, é muito mais fácil eu pedir para o irmão orar por mim. Eu tenho fé em Jesus, Ele pode resolver, mas eu tenho fé no Cristo ressurreto. Eu tenho fé naquele que ressurgiu dentre os mortos e com isso pagou o que me era devido diante de Deus. Com isso me deu a vitória sobre a morte. Com isso me deu a esperança eterna. Ou você procura alguém que resolva o seu problema para o próximo mês. Resolva a situação para daqui a um tempo você estar bem, uns 10 anos, uns 20 anos, como diz a palavra, 70 anos, depois disso é cansaço, já estou chegando lá. Somente. Maria estava agitada. Maria estava em pânico, chorando, porque sua salvação, aquilo que ela via como o Senhor, foi tirado. Tanto que ela não podia perceber, os anjos falaram, o próprio Jesus falou, e ela foi percebendo aos poucos, e foi um processo. É incapaz de enxergarmos a Jesus, a não ser pela intervenção de Deus. E como um relacionamento pessoal,
é muito aplicável o fato de que nós devemos, naquilo que falta para nós, fé, em crer no Jesus ressurreto, na minha relação familiar, na minha relação com meus filhos, na minha relação com meu patrão que está difícil, na relação que eu estou enfrentando, seja qual for. Eu preciso pedir e suplicar: Senhor, me dá fé. Senhor, toca a minha vida para eu enxergar diante dessa situação o Jesus ressurreto. O Jesus, não somente aquele Jesus. E é interessante, agora que eu lembrei, é você perceber que Maria Madalena viu Jesus fazendo milagres. E poderia ser o quê? Poderia ser aquele portfólio do qual falar: Jesus vai ressuscitar. Mas o ver somente os milagres, sem um encontro pessoal, sem uma intervenção de Deus na sua vida, ela não acontece. Por outro lado, a fé é racional. Como nós vemos aqui, os dois discípulos, que é Pedro e João, que era o discípulo amado, eles correram, foram até o túmulo, e aí eles começaram a processar todo o acontecimento. Se fossem os amigos que tivessem raptado Jesus ou levado o corpo de Jesus, por que esses amigos iriam expor a vergonha ou desonrar Jesus o levando nu? Porque as roupas estavam ali. E se fossem os inimigos, por que as roupas estavam ali de uma forma tão organizada? Ter uma fé passional, muitas vezes, ela é sincera, mas teve um determinado, a gente tem vários exemplos, mas na história tem um povo que sinceramente creu, de todo o coração, apaixonadamente, que a sua raça era superior a todas as outras. E o benefício que ele podia fazer diante do mundo era conquistar o mundo. Ter uma fé sem buscar aquilo que a palavra deixou para que você pudesse confrontar, eu creio que é algo inadequado. Eu creio que é algo imaturo. A fé, por sua vez, é impossível, precisa da intervenção de Deus, mas Deus deu para você meu pai me falava isso, entre as suas duas orelhas existe um cérebro. Use. Aplique, raciocine, busque as evidências e você vai perceber que Jesus é presente. Muitas vezes, quando eu não percebo a presença de Deus, e muitas vezes a presença de Deus parece que é mais imperceptível quando você está passando por situação difícil. Quando você está numa situação que você não gostaria de estar, quando você está enfrentando algo que você não gostaria de estar, você está no deserto, você está no momento de trevas, no momento de aflição. Eu peço, Senhor, toca o meu coração para que eu perceba a Deus em toda essa dificuldade. Sabe qual que é o desafio? Não é você colocar os problemas na frente de Jesus. Mas o desafio é você colocar Jesus na frente dos problemas. E enxergar os problemas e as dificuldades da vida que fazem parte da vida comum de todos nós pela ótica, pela perspectiva de Deus. Imagina você olhar a sua situação na perspectiva do Deus ressurreto. Do Deus que venceu a morte. Do Deus que ao terceiro dia ressurgiu. Use a sua razão. Use as evidências que Deus tem dado para nós. Porque muitas vezes você vai enfrentar no seu ambiente opiniões contrárias. E você deve saber, como diz em Colossenses, responder com mansidão a todo aquele que pergunta a razão da vossa fé.
você deve buscar temperar as situações com o bom tempero de Cristo. Às vezes nós temos uma falsa compreensão de que ser sal e luz é não usar a razão e só deixar a emoção nos levar. Se você pensar como um ser integral, onde você tem razão, onde você tem intelecto, onde você tem as emoções, isso tudo tem que fazer parte da sua fé. Não é só a sua emoção que deve mover a sua relação com Deus, mas é também a sua razão. A sua razão daquilo que você vê de evidências na palavra e como você vê essas evidências no seu dia a dia. E às vezes é difícil. Então suplique. Deus, abre os meus olhos para eu perceber, para eu vivenciar que Jesus está comigo. Os discípulos, por sua vez, eles também evidenciaram e creram. Os discípulos, quando viram, falaram, é isso aí. Maria Madalena, por sua vez, perdida em toda a sua emoção, chorando, enquanto chorava, se abaixou, olhou para dentro e viu os dois anjos. Viu dois anjos. Nossa, você vê dois? Alguém já viu dois anjos por aí? E mesmo assim ela não percebia e falava, levaram. E Jesus estava atrás e falou, por que choras? Sabe que eu percebo que Deus é um Deus, o nosso Deus revelado aqui na palavra, Ele é um Deus cuidadoso, é um Deus terno, que Ele vem com perguntas para que nós possamos acordar da nossa insônia, da nossa insensibilidade. Assim como foi com Adão e Eva, por onde vocês estão? Assim como foi com Jonas, é certo a tua raiva? Aqui também ele pergunta, quem que você está procurando? Por que choras? E aí ela começa a perguntar, por que eu estou chorando mesmo? Quem que você está procurando? Quem que eu estou procurando mesmo? Só que ela confunde, ela acha que é o zelador, e ela responde, se foi tu que levou o meu Jesus, me digas aonde está, para que eu possa ir vê-lo. E aí vocês percebem que Jesus fala Maria, a hora que fala Maria, que é pessoal, e isso é algo que também é um detalhe, o nosso Deus é um Deus pessoal, o nosso Deus, Ele veio salvar a humanidade, mas Ele é pessoal, e Ele fala ao nosso coração de maneira individual, fala Maria, aí ela cai. Eu tenho dificuldade com o nome. Os jovens já percebem. E até tem um casal que ela chama Beatriz e o rapaz chama Cris. Mas eu tenho duas amigas que chamam Cris. E eu tenho muita dificuldade. E a minha maneira de me relacionar com eles, muitas vezes eu chamo o Bill e a Cris, que não tem nada a ver. E os meninos, os jovens ficam brincando comigo. Que Bill? O Bill. E me dá uma confusão. É algo tremendo. Mas vocês já perceberam que numa multidão, quando alguém chama o teu nome, você já identifica quem é? Fui para uma conferência, tinha mais ou menos 5.000 pessoas ali, né, Fábio? Por aí. Aí tinha um certo amigo meu, que na hora do recreio, assim vou dizer, na hora que estávamos todos reunidos num grande espaço, ele gritava lá da outra parte, Eliseu! Mas não tinha dúvida, né? Eu do outro lado, Alexandre! Porque me identificava. Se ele gritasse, você aí, muita gente ia olhar. Deus muitas vezes ele não vai gritar o seu nome, mas ele vai falar no seu coração. Deus muitas vezes ele não vai usar só a palavra para dizer, Hélio, Eliana, Rafael, Edson, Davi, mas Ele vai usar também outras pessoas
para ser instrumento na sua vida. Tem um versículo que diz que Deus não quebra a cana quebrada, Ele não destrói a cana que já está partida e nem apaga algo que já está fumegando, sabe? Essa é a minha versão. Depois vocês me procuram e eu falo para vocês o versículo. O que eu quero dizer com isso é que Deus não vai te partir ao meio por você estar um pouco manquitola, um pouco deficiente. Deus não vai jogar água na sua fé que está assim pequenininha. Mas Ele vai fazer de tudo para que o fogo aumente, para que você ande de maneira natural. E você, como um ramo que está unido com Deus, possa dar fruto. Isso é graça. Fé também é a manifestação da graça de Deus em nossa vida. Fé é a manifestação de graça na minha vida. Eu não mereço. Maria Madalena era alguém que, se fosse, não precisava. Agora, ter fé também é você acreditar naquilo que é verdade. Sabe por quê? Porque, se vocês perceberem, é que o contexto histórico daquela época, a mulher não podia de maneira alguma dar nenhum tipo de testemunho em nenhum tribunal. Era inconcebível. Ela não era digna de confiança. Se uma mulher queria, eu quero testemunhar uma coisa que aconteceu lá, não. Chama lá o teu marido, o teu pai, o teu irmão e assim por diante. E quem que Jesus escolheu para ser a primeira testemunha? E quem que Deus escolheu para ser a primeira testemunha da ressurreição de Cristo? Não foi Pedro, Tiago e João, não foi os discípulos, mas foi quem? Uma mulher. Ele escolheu, que muitas vezes na nossa visão são os fracos, para manifestar a graça de Deus. Paulo mesmo diz que nós somos como vaso de barros que guarda o grande tesouro, porque Jesus habita em nós. E ele está tão inteirado nisso, que ele veio habitar em você. A partir do momento que essa fé, que é impossível exercer em você uma relação com Deus, a não ser que o Espírito de Deus ou Deus intervenha, a não ser que você compreenda, e se você perceber nos inícios de cartas, Efésios fala isso, Colossenses fala isso, no momento que vocês ouviram e compreenderam o Evangelho, vocês creram. Aqui, Deus é pessoal e Ele vai fazer da sua vida algo que ninguém poderia fazer. Ele valoriza muito. Hoje de manhã foi falado sobre a identificação, né? Nos identificarmos com o Filho de Deus. E a gente percebe que Deus nos valoriza ao ponto de morar conosco. Nenhum Deus faz isso. Para que você dê fruto. Para que você se sinta satisfeito com aquele que ressuscitou, venceu a morte e é presente entre nós e em nós. Que Jesus você tenha achado nas áreas da sua vida. Ou que Jesus você tem procurado. E eu gostaria, por aquilo que a palavra está nos falando, falar, Jesus, procure o Jesus ressurreto. Tudo bem que Jesus foi um grande mestre, ele teve vários ensinamentos. Tudo bem que Jesus fez milagres, mas o que ele quer fazer diferença na nossa vida é o Jesus ressurreto, que venceu a morte, nos deu uma esperança eterna, e a nossa relação com ele está firmada no amor de Deus.
que Jesus você tem achado. Coro, por favor.